seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Olá, meus amados irmãos, Deus vos abençoe a todos. Estamos uma vez mais com o nosso trabalho, né? Falando da palavra do Senhor. E quero dizer que é o nosso primeiro programa nesse ano. Não vou dizer programa, né? Vou dizer trabalho, né? Desse ano de 2021, nesta quarta-feira.
e nosso quarto programa, né, o trabalho. E quero dizer para você que estou muito feliz por estar aqui, né, na presença do nosso Deus, para falar do seu amor, para expressar aquilo que está em meu coração, né? E nosso objetivo aqui nessa oportunidade é de exaltar o nome do Senhor, né? Glorificar o seu santo e magnífico nome, né? Queremos expressar de todo o nosso coração, né, o amor que nós temos por esta palavra, por esta mensagem. E sem perca de tempo, né, nós vamos entrar na palavra de Deus, naquele assunto que nós prometemos aos irmãos, né, que retornaríamos a falar sobre a semente da serpente. Como eu falei já nos outros trabalhos anteriores, né, que para muitos é um assunto polêmico, mas para nós que cremos na palavra de Deus, que cremos na mensagem de um profeta, né, se torna algo muito fácil de entender, né? Como eu falei nos outros trabalhos anteriores a esse, até incentivei a você, quem já crê nesta mensagem, que já está por dentro desta mensagem, sabe do que eu estou falando, mas você que quem sabe está me ouvindo pela primeira vez, eu quero dizer para você assim que eu sempre tenho incentivado, né, as pessoas a crerem na mensagem do profeta desta era, né? Quem sabe você não está muito a par, né, desse assunto que nós cremos que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que seria uma promessa para os nossos dias, para o nosso tempo, né? Quando Deus enviaria um profeta para nos revelar sua palavra. Meus amados irmãos, eu sempre tenho incentivado a você a crer desta forma, né? Porque na Bíblia Sagrada, essa Bíblia que você tem na sua casa, que você usa, que você leva à sua igreja, né? Nessa mesma Bíblia você encontra essas promessas, como Malaquias 4:5, temos também Apocalipse 10:7, temos em Amós no capítulo 3, no versículo 7, aonde Deus nos promete, né, que Ele não faria nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, né? Então, para essa era, para esse tempo, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, que ainda está por acontecer, Deus certamente, em sua palavra, nos promete que enviaria um profeta para nos esclarecer, para nos revelar a palavra e todo o plano de Deus que está contido dentro da Bíblia Sagrada. Isso seria esclarecido para a sua igreja, para a sua noiva no tempo do fim, com a finalidade de preparar uma igreja, um povo, né, para aquele grande e glorioso dia do arrebatamento, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu sempre usei esse termo, né, que para sermos salvos, não precisamos entender toda a palavra, mas por outro lado, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você não entende toda a palavra, mas se você se esforça por entender a palavra de Deus, Deus leva isso em conta, né? E se você é um filho, uma filha de Deus, Deus está obrigado a te revelar, né, a sua palavra, para que você possa estar esclarecido, né, para que você conheça o plano de Deus para a sua vida, né? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer por onde estamos caminhando, a estrada que estamos caminhando, né? E isso é uma responsabilidade do Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso Deus, nos revelar sua palavra. Então não é o homem, não é o pastor, não é o ministro, não é aquele formado em teologia que vai te esclarecer isso. Por mais que eu venha aqui e fale muitas coisas para você referente às Escrituras Sagradas, não vai adiantar se o Senhor Jesus não te esclarecer.
se o Espírito Santo não te esclarecer sobre estas coisas, né? É uma responsabilidade do Espírito Santo de Deus fazer esse trabalho. Quando o Senhor Jesus Cristo estava ali, você conhece essa passagem bíblica, né? Estava reunido com os seus discípulos e ele perguntou para todos os seus discípulos que estavam ali em volta dele, né? Quem dizem as pessoas quem eu sou, né? E uns falaram assim, Senhor, uns estão falando aí fora que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou, que o Senhor é o João Batista, e entre eles surgiram ali, né, muitas opiniões. O Senhor Jesus Cristo virou para Pedro e perguntou, mas e tu quem dizes que eu sou? Né? E Pedro se levantou entre os apóstolos ali, entre os discípulos, e disse, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então o Senhor Jesus falou assim, bem-aventurado és, Simão, né? Que não te revelou, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai, né? Quem te revelou estas coisas que você acabou de pronunciar, né? Então, e sobre, vamos ver aqui exatamente como ele falou ali para Pedro, né? Pedro, tu és pedra, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, esta pedra da qual o Senhor Jesus se referiu, não era simplesmente uma pedra sobre algo, sobre o nome do próprio Pedro, né? Mas essa pedra significava a revelação da sua palavra, né? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é edificada sobre a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, né? Então, meus amados irmãos, eu quero ler uma escritura aqui agora, só para darmos, né, fazermos um começo aqui, né? Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Né? Vamos dar continuidade a esse assunto que começamos a falar nos outros trabalhos anteriores, né? Sobre a semente da serpente. Agora, como eu falei para você, eu estou firmado aqui nas mensagens que o nosso mensageiro pregou, William Marion Branham, né? O homem que nós cremos ser o profeta de Deus para esse tempo, com sinais e maravilhas, né? Você que está me ouvindo pela primeira vez, procure, né? Trate de conhecer a vida deste homem, o que ele foi nas mãos de Deus, nos dias que ele viveu sobre a face da terra, né? E a mensagem que ele deixou para a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Então é baseado e firmado na mensagem deste homem que nós vamos falar um pouquinho, né, nesta noite sobre esse assunto, né? A semente da serpente. Porque existem muitas dúvidas, meus amados irmãos, né? E nas mensagens que eu já falei aqui, nas mensagens passadas, eu deixei algumas coisas claras, né, para vocês sobre as duas árvores que o Senhor havia colocado ali no meio do jardim do Éden, né? O nosso mensageiro diz que uma árvore era Cristo, né? E a outra árvore não poderia ser ninguém mais que o próprio Satanás, né? E ali Deus colocou no coração do homem, ou deixou, né, na vontade do homem, o poder de escolha, o livre arbítrio. Então, Eva e Adão, eles poderiam escolher da árvore que eles poderiam comer, né? Eles poderiam escolher ou a árvore do bem, né, que era Cristo, ou a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Então, isso foi a escolha que eles fizeram, eles optaram, né? Fizeram a escolha errada, né? Mas nós sabemos que, como diz o nosso profeta, Deus sempre tem um caminho provido. E nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra de Deus. Então vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, que nos diz assim, meus amados irmãos. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você vê que aqui existem, né, uma ordenança do Senhor, uma ordem, né? E ordenou o Senhor Deus
ao homem, dizendo: de toda árvore do meio do jardim comerás. Então, se era toda árvore, né, Adão e Eva eles poderiam comer das laranjeiras, de toda árvore, do pessegueiro, de toda árvore que havia ali no jardim, né, que dava frutos bons para comer, eles podiam comer. Inclusive, meus amados irmãos, da árvore da vida, que era Cristo. Eles podiam, de toda árvore. Nessa primeira parte, no primeiro versículo que nós lemos aqui, diz, eles podiam comer livremente. Agora aqui tem uma atenção que devemos voltar aqui, né? Voltar para uma atenção aqui que o Senhor nos chama a atenção aqui. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui havia uma proibição. Esta era a única árvore que eles não podiam comer. Esta árvore era o conhecimento que viria através da influência de Satanás. Então você veja bem, meu precioso amigo, meu precioso irmão, caminhando aqui pelas Escrituras, vamos ler a mensagem, o que o profeta nos diz. No trabalho passado, eu deixei algo como que assim em suspense, falando um pouquinho dessas duas árvores, e eles comeram um fruto, desta árvore. E eu ainda disse lá no outro vídeo, que fruto seria este, Então o mensageiro nos diz assim: agora, aqui eu nunca tive um pregador que concordasse com isto ainda. Eles tentam fazer isso de alguma outra maneira, mas mesmo assim isto não faz sentido para mim. Eles tentam dizer que Adão e Eva comeram algumas maçãs. Irmão, eu não digo isto como uma brincadeira, mas eu quero dizer isto para se comer maçãs. Veja bem o que o nosso mensageiro nos diz nesta mensagem, irmãos, que ele pregou, Ele disse que ele não queria falar isso como uma brincadeira. Mas hoje o mundo está tão pervertido, as mulheres andam tão pervertidas, de uma forma tão mundanas, que o nosso mensageiro diz assim: se comer maçãs faz as mulheres verem que elas estão nuas, é melhor nós começarmos a distribuir maçãs outra vez, Porque você pode ver que hoje elas andam, as mulheres andam de qualquer forma pelas ruas, mal vestidas, com praticamente o seu corpo quase todo aparecendo, as amostras, E elas não se dão conta que isso é contrário à palavra de Deus. E muitas cantam nos corais das igrejas, muitas fazem tantas coisas, são religiosas, mas não se dão conta que estão fora da palavra de Deus. Então o mensageiro continua dizendo assim: você sabe o que é certo. Você sabe que comer maçãs, aquilo não foi o que eles fizeram. Aquilo os fez ver que eles estavam nus. Então foi algo mais do que maçãs, foi simplesmente uma fruta, Diz o mensageiro assim, meus amados irmãos: sem dúvida que não foi isto. Isto teve que vir através do sexo. Isso teve que ser, porque eles viram que estavam nus quando eles tomaram do fruto proibido. Entende você então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que foi este fruto proibido? O que Deus proibiu eles de tomarem naquele dia ali no Jardim do Éden? Foi exatamente isto. Eles foram proibidos, Então o mensageiro diz: isso teve que vir através do sexo. E isso teve que ser, porque eles viram que estavam nus quando eles tomaram do fruto proibido. Agora você sabe, Você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, do que eu estou falando, Agora diz o mensageiro assim: não é a mulher uma árvore frutífera?
Não é você o fruto de sua mãe, aquele que era o fruto que era proibido de ser tomado. Veja bem. Né? Então o mensageiro enfatiza bem aqui, né? Que a própria mulher, ela é como uma árvore, né? Ela, você sabe, né? Você que é casado, que é casada, você sabe do que eu estou falando. Que uma mulher, quando ela casa, que o homem lança sua semente no seu ventre, aquilo ali traz um filho à cena. Aquilo é uma semente que vai gerar frutos, né? Você diz assim, mas irmão Fernando, parece que isso não está encaixando. Encaixa exatamente, meus amados irmãos. Como eu falei, é algo que Deus precisa revelar para você. Eu vou ler uma coisinha a mais aqui, né, para que você possa entender. Né? Aqui nos diz assim, ó, existem dois tipos de ventre. Vamos tomar, né, essa linha para que você entenda um pouco mais, para que Deus abra a sua mente um pouco mais, né, referente a esse assunto. Dois tipos de ventre existem, os irmãos sabem do que estou tentando falar para você. Um ventre, ele gera vida, o outro gera a morte. E também existe a terra fértil e a terra estéril. Você sabe disso, do que eu estou falando, né, irmãos? Dois tipos de ventre. Quando uma semente é lançada no ventre de uma mulher fértil, ela traz frutos, ela traz filhos ao mundo. Porém, quando esta mulher é estéril, pode ser a melhor semente que você lançar, né? Ela nunca vai gerar filho, porque ela é estéril. É uma terra que não produz, né? Nós temos um tipo na Bíblia, um exemplo. Sara, né? A esposa de Abraão, ela tinha um ventre que era estéril, né? Ela não produzia filhos, não gerava filhos, né? Agar, porém, né, a segunda esposa de Abraão, que era sua escrava, que Sara pediu para que ela se tornasse uma segunda esposa para trazer um filho para Abraão, né? Essa sim tinha um ventre fértil e Abraão gerou um filho com ela, que foi Ismael, né? Agora, Deus sempre cumpre a sua promessa, meus amados irmãos, né? Sara, Agar era escrava e Sara, ela estava em Abraão, por isso recebeu a promessa e até mesmo no ventre estéril que ela tinha, Deus fez aquilo ter vida, né? Deus fez aquilo gerar um filho, porque Isaac era uma promessa de Deus. Isaac era a promessa de Deus para Abraão. E Deus, o mensageiro diz que Deus cuida da sua semente. Né? Mesmo algo que está morto, Deus faz vir a vida. Deus traz a vida. Né? E Deus cuidou de sua semente através de Sara. Mas aqui nós temos um belo quadro, né? Antes dela gerar Isaac, o seu ventre era um ventre morto, um ventre que não gerava filhos. Então este era um tipo de ventre, né, do qual nós estamos falando nessa oportunidade. Né? Então nós temos, assim como existem dois tipos de ventre, né, um estéril e um fértil, nós vemos também que nós temos dois tipos de árvores, dois tipos de terra, né, dois tipos de semente. Né? Agora vocês dizem assim, mas como que é isso, irmão Fernando? Temos a árvore, meu amado irmão, né? Ela produz laranjas, pêssegos, maçãs, né? E temos árvores que ela simplesmente dá uma árvore muito bonita, mas ela não produz nenhum fruto. Né? E agora nós temos também aquele tipo de semente, né? Aquela semente ela pode gerar uma maçã, uma laranja, um pêssego, né? Porém, nós temos outro tipo de semente que ela gera algumas coisas ruins que você não pode comer, né? Tem uma semente que traz o espinho, né? Ela produz o espinho, ela produz as urtigas e tantas coisas. Você pode observar que aqui, né? Vamos ver se eu encontro aqui, se eu tenho anotado aqui, depois que Deus trouxe a maldição, né, sobre a terra, Deus falou assim para
Adão, olha só. E Adão disse ao Senhor: porquanto desses ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só, até aqui, a terra não produzia isso. Não tinha sementes de espinhos e cardos, mas aqui diz assim, ó, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto. Comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, se você observar, até aqui, a terra não produzia espinhos e cardos, né? Mas depois que veio a maldição, né? Por causa do erro que Adão cometeu, juntamente com Eva, então veio a semente, né? A semente que gerava cardos, então, e espinhos, né? Então você vê que existem esses tipos, dois tipos de árvores, dois tipos de semente, dois tipos de ventre, o ventre fértil e o ventre estéril. Então, meus amados irmãos, são tipos que nós podemos tomar aqui na palavra, e isso vai abrindo nossa mente, né? Isso vai nos revelando o grande e glorioso plano que Deus sempre teve desde antes da fundação do mundo. Agora, a mulher sendo um tipo da terra, sendo um tipo da árvore, ela foi constituída, meus amados irmãos, para receber a semente. E depois os frutos têm que aparecer. É o mesmo procedimento da árvore. Semente, crescimento e depois vem o fruto. Não é esse o processo do crescimento de uma árvore? Então é a mesma coisa. Você pode ler lá em Gênesis, no capítulo 1 até o versículo 4, né? E também lá em São João, no capítulo 1 até o versículo 5. Quando Deus ordenou as coisas a virem a cena, irmãos, né? Isto era a palavra de Deus, né? A palavra semente caindo sobre a terra. Deus disse haja e começou a acontecer as coisas. A palavra de Deus é uma semente, né? O Senhor disse haja luz e houve luz. Deus disse haja e haja e haja. Assim foi havendo as coisas que Deus foi falando, né? Em tudo Deus tinha um propósito. Deus tinha um grande e glorioso plano, né? Então nós vamos ler um pouquinho mais aqui das Escrituras Sagradas, né? Da mensagem do nosso profeta. Aqui na mensagem A Semente da Serpente, a partir do parágrafo 113, vamos ler um pouquinho mais, que a gente lendo a mensagem do profeta, isso vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, e nós podemos ir entendendo melhor, né? O mensageiro diz assim: aqui está o que tem acontecido. Eu creio e posso sustentar isto pela Bíblia, que foi a serpente que fez isto. A serpente é aquela pessoa que falta entre o chimpanzé e o homem. Porque, ouçam, observe, isto agora, a serpente não era um réptil. Ele era mais sutil do que toda a animaria do campo. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Você que talvez nunca leu as mensagens do profeta. Você que já é da mensagem, que já leu as mensagens do nosso mensageiro, que já ouviu. Você sabe do que eu estou falando. Mas você que, quem sabe, é de uma denominação, de uma igreja que nunca ouviu profundamente sobre essas coisas, eu quero que você preste bem atenção para que você aprenda, né? Se nós ouvirmos a mensagem do profeta desta era, nós vamos ver que é Deus falando conosco, é Deus nos esclarecendo sua palavra, né? E na boca de Deus, né? Um profeta é a boca de Deus. Não existe engano na boca de um profeta. Então, meus amados irmãos, ele ainda diz assim, no parágrafo 114, e hoje eu fui e apanhei o dicionário de todas as partes para ver o que a palavra sutil significava. Significa ser inteligente, ser astuto. A melhor interpretação do hebraico, mahá, significa ter um verdadeiro conhecimento de princípios da vida.
Então o mensageiro quis dizer com isso que esta serpente, né, que estava lá no Jardim do Éden, quando Satanás entrou dentro desse réptil ali, desse animal, né, Satanás, ele conhecia qual era o plano de Deus, o plano que Deus tinha, porque ele já estava lá antes da fundação do mundo. A Bíblia Sagrada diz que ele foi lançado para a terra, né? Então